Glória seja dada ao nome do Senhor. No nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, eu vos saúdo com a gloriosa, bendita e sempre presente paz do Senhor. Amém, queridos? É bom estarmos na presença do Senhor. E nós estamos reunidos no nome dEle. Estamos reunidos no nome daquele que pagou um alto preço lá na cruz do Calvário por nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Nunca te esqueças que tu, antes de pertenceres a uma igreja, a uma denominação, tu pertence ao Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 14, iniciando do verso de número 22 até o verso de número 33. Aleluia. A presença do Espírito de Deus é muito forte aqui. E eu não sou responsável pelo que Ele vai fazer nesta noite. Ele tem liberdade para agir. Glória a Deus. Mateus 14, 22. Diz assim a palavra de Deus: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Podeis tomar assim, queridos. Sentados mesmo, curva a sua cabeça e feche teus olhos. Pai, diante de Ti, Senhor, estamos, e nesse momento estaremos ministrando a Tua Santa Palavra. Capacita-me, ó Deus, de acordo com a unção do Teu Santo Espírito, para ministrar esta mensagem. Capacita cada um que aqui está, Senhor, para ouvir e compreender, ó Senhor, o significado para a sua vida. Dirige, ó Senhor Deus, que essas fracas palavras possam alcançar, ó Deus, o mais íntimo de cada coração, que eu te peço no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz que o Senhor o ordenou aos discípulos que fossem para o outro lado, para o lado de Betsaida, a fim de que ele pudesse orar sozinho. A palavra de Deus nos mostra nos versos anteriores a esse texto que lemos, que Jesus estava junto com grandes multidões. De fato, quando você analisa os evangelhos, você pode perceber que Jesus estava quase sempre cercado de grandes multidões. Grandes multidões o seguiam por toda parte. E não é de se admirar que isso acontecia,
Porque se Jesus estivesse hoje fisicamente sobre a face da terra, também grandes multidões estariam seguindo Ele, continuariam seguindo Ele, porque Ele é o único que tem palavras de vida eterna. Ele é aquele que faz grandes milagres, Ele é aquele que ressuscita os mortos, Ele é aquele que dá vista aos cegos, Ele é aquele que faz com que surdos ouçam, com que mudos falem, com que paralíticos andem, com que cancerosos sejam curados, com que aqueles que estão desenganados venham alcançar a cura da sua enfermidade. Ele é aquele que é o grande operador de milagres, o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso em carne. E quando nós olhamos no passado e olhamos as multidões, os textos no original nos levam a entender que todo o povo daquelas pequenas cidades estavam envolvidos com as passagens de Jesus. Por onde ele passava, as pessoas muitas vezes fechavam seu comércio, deixavam seus afazeres, deixavam seu trabalho, largavam o que estavam fazendo e então corriam para ouvir Jesus e ver os milagres que o Senhor estava usando a fazer. E quando nós vemos isso, queridos, podemos entender a grandiosidade do ministério de Jesus. Nós muitas vezes, lendo apenas os evangelhos, não conseguimos compreender tudo aquilo que foi o impacto, aquilo que trouxe naqueles dias o ministério de Cristo sobre a terra. Ele fez com que a vida do diabo se tornasse miserável sobre a face da terra. Eram tantas curas, tantos milagres, tantas palavras de sabedoria, tantas palavras de vida eterna, tanto que Deus, através do Espírito Santo, usou seu Filho, de tal forma que impactou todos aqueles anos, aqueles 3 anos e meio que ele esteve palmilhando sobre a face da terra. E a Bíblia nos mostra que as multidões, elas deixavam tudo que estavam fazendo para ficarem junto com o Senhor. Algumas esqueciam até mesmo de comer, esqueciam de beber, estavam envolvidos em ouvir as palavras de Cristo. E quando nós olhamos o texto um pouco antes a respeito da multiplicação dos pães, os discípulos disseram a Jesus: Senhor, despede essas multidões que estão aqui, porque elas já estão há dias sem comer e nós não temos nada para lhe oferecer. E então Jesus pergunta: o que vocês têm? Eles não trazem ali 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplica aqueles pães e aqueles peixes de tal forma que sobra ainda 12 cestos cheios, e eram mais de 5.000 pessoas que estavam naquele dia. E nós vemos ao agir de Jesus de uma forma poderosa, fazendo milagres, e é isso que despertava a atenção das pessoas, despertava a atenção do povo, e até mesmo as suas palavras eram de tamanha profundidade que fazia com que aqueles que estavam debaixo do comando militar, do comando do governo romano, eles ficavam pasmos com aquilo que o Senhor falava. Certa feita nos diz a palavra de Deus que foram enviados alguns soldados para prender a Jesus. E quando eles voltaram, eles não trouxeram a Jesus e disseram então àqueles que o enviou: se o Senhor quiser prender, prenda-os, mas nós nunca vimos alguém falar como ele, nós nunca vimos alguém falar com tanta sabedoria, falar com tanta graça, falar com tanta sabedoria vinda do céu. Nós nunca ouvimos alguém falar com tanta autoridade, com tanta ousadia como ele fala. Porque nós estamos falando de um Cristo vivo, nós estamos falando de um Cristo de poder. Nós estamos falando de um Cristo que não é só um Cristo da história, porque o Cristo que nós pregamos, o Cristo que nós cremos, não é apenas um Cristo do passado, um Cristo que passou aqui há 2000 anos atrás e morreu e suas cinzas estão em Jerusalém. Não, o nosso Cristo é um Cristo vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é o mesmo operador de milagres, o mesmo que ressuscitou a Lázaro. Ele ainda tem poder nos dias de hoje para curar as enfermidades, para ressuscitar os mortos, para salvar, para batizar com o Espírito Santo e para libertar os cativos. Aleluia. E Ele está aqui com poder esta noite. Jesus disse: vamos para o outro lado. Os discípulos não queriam ir, era já entardecer, a noite estava chegando. E nós estamos
estamos falando de alguns deles que eram pescadores. E como pescadores, eles sabiam também como funcionava a questão dos ventos e do tempo, e se as ondas seriam bravias ou se seria um mar tranquilo. Um pescador conhece como é o mar. Um pescador sabe como é um vento. Ele sabe aonde as ondas vão chegar. E eu acredito que uma das razões porque eles não queriam ir para o outro lado é porque eles sabiam que estava se armando uma tempestade. Eles sabiam que iriam enfrentar problemas. A outra razão é porque eles não queriam deixar Jesus de forma alguma. Mas Jesus os compeliu, Ele deu uma ordem, Ele ordenou: eu quero que vocês vão para o outro lado. Então eles foram. O fato, queridos, é que Jesus estava enviando eles para o meio da tempestade. Jesus não sabia da tempestade, Ele sabia da tempestade. Jesus nunca teve nenhuma coisa que o surpreendeu. Todas as coisas que estavam à sua frente, todas as coisas que iriam acontecer, tudo aquilo estava no plano, no projeto de Deus. Ele sabia o que deveria fazer. Jesus subiu ao monte para orar, e Ele gastou quase todo o tempo da sua vida em oração. Todo momento da sua vida, do seu ministério, estava sempre envolvido com uma constante comunhão com o Pai. Por causa disso, Ele nunca precisou pedir desculpa para ninguém. Ele nunca precisou perguntar para os discípulos: será que vamos hoje para Cafarnaum? Ou o que vocês acham? Será que vamos para Jerusalém? Ou talvez vamos para Genezaré? Ou talvez vamos para Betsaida? Ou talvez vamos para Samaria? Ele nunca precisou perguntar para eles para onde iria, porque ele sabia onde tinha estado, onde estava e para onde ia. Porque ele disse: eu não dou um passo sem que o Pai dê antes de mim. Eu faço a vontade do meu Pai. Ele nunca precisou pedir desculpas. Ele nunca precisou pedir um perdão, dizendo: Pai, me perdoa porque eu falhei. Porque ele nunca pecou, ele nunca cometeu um erro, ele nunca cometeu uma falta, ele nunca teve nenhum pecado. Todos os anos do seu ministério foram perfeitos diante de Deus, ungido pelo Espírito Santo, e fez a obra de Deus sobre a face da terra, tornando a obra de Satanás no inferno, literalmente. E esta é a missão da igreja do Deus vivo aqui também sobre a face da terra. Não é só pregar o Evangelho, não é apenas estar ministrando a palavra de Deus ou cantando hinos de louvor, mas é também tornar a vida do diabo um inferno sobre a face da terra. É fazer com que bêbados sejam libertos da bebida, com que prostitutas deixem a prostituição, com que aqueles drogados saiam da maconha, da cocaína, das drogas, da heroína, que sejam libertos no nome de Jesus e alcancem a salvação. A igreja de Jesus Cristo, ela corre com o diabo. Ela não deixa o diabo perto. Ela vai avançando, avançando e avançando. Ela não deixa com que as forças das trevas impeçam o seu crescimento, mas vai avançando no nome de Jesus e vai destruindo as obras de Satanás e proclamando o reino dos céus, sabendo que nossa esperança é a sua vinda. Glória a Deus. Ele os compeliu, Ele o ordenou: vão para o outro lado. E Ele sabia que eles iriam enfrentar uma tempestade. Ele sabia que eles iriam enfrentar aquela borrasca. Ele sabia que eles iriam enfrentar aquelas adversidades. O fato, queridos, que Deus sabe de todas as coisas que acontecem em nossa vida. E Ele nos coloca muitas vezes em situações embaraçosas. Ele nos coloca muitas vezes em situações de grande tribulação, de grandes provas. Jesus sabia da tempestade. Jesus sabia que eles iriam passar uma grande luta no meio daquela tempestade. No entanto, Ele ainda assim os ordenou: vão para o outro lado. Nos dias de hoje, há um evangelho, o evangelho que não é o evangelho real de Jesus, o evangelho mascarado,
um evangelho xoxo, um evangelho sem fibra, um evangelho sem graça, um evangelho morno, que está fazendo crentes como crentes geleia, que vão para um lado, vão para o outro, eles não têm nenhuma posição, não tem mais uma direção, não tem mais um norte, não tem mais fibra, não há mais mensagem sendo pregada como deveria ser, como no passado, mas é tudo uma coisa adaptada, muitas vezes ligado à psicologia, ligado a pensamento positivo, ligado a coisas que não tem nada a ver com o evangelho. E os crentes estão muitas vezes cambaleando de um lado para o outro, mas Jesus quer te colocar no meio da tempestade, porque Ele está construindo uma igreja que vai morar no céu. Ele está levantando homens e mulheres com fibra, com coragem, para fazer a diferença diante deste mundo que está perdido. Deus não quer que você seja uma marionete dos outros, mas que seja alguém ungido por Deus, recapacitado por Deus, cheio de Deus, para enfrentar as forças do inferno. Quando Jesus mandou aqueles discípulos no meio do mar, Ele estava dizendo ao povo: estou preparando vocês, eu quero ver até onde vocês vão, eu quero ver até onde vocês vão conseguir, para que vocês vejam aquilo que vocês são, porque eu já sei o que vocês são, mas eu quero que vocês vejam a sua limitação. Deus não prova para mostrar a Ele o que nós somos, Ele já sabe o que nós somos, mas Ele nos prova para que nós vejamos o que nós somos. Deus nos prova para que você veja aquilo que você é. E Ele permite que você vá no meio da tempestade, no meio daquela borrasca, no meio daquela tribulação, no meio daquela prova. Deus nos coloca muitas vezes no meio da prova, a fim de mostrar o seu poder. Agora, ninguém gosta de prova, ninguém gosta de tempestade. Com mais de 35 anos de ministério, eu nunca vi nenhum crente orar: Senhor, manda-me tribulação, Senhor, manda, eu gosto do Senhor, tribulação, 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 tribulação. Manda prova, 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 eu falo: Senhor. Nunca vi nenhum crente orar assim. Eu acho que só se for um louco, né? Mas o fato, queridos, é que nós não gostamos de provas. Ninguém gosta de provas. Mas as provas vêm de Deus, sabe por quê? Porque elas te fazem orar, elas te fazem jejuar, elas te fazem santificar, elas te fazem buscar a Deus, estudar mais a Bíblia e se voltar mais para Deus como você nunca se voltou antes. E isso é um método que Deus trabalha nos nossos corações para fazer com que nós nos aproximemos dEle. Os discípulos foram parar no meio da tempestade. Era a quarta vigília da noite, a hora mais escura da noite, entre as 13 e as 6 da manhã. E eles estavam ali, estamos falando de muitos que eram pescadores, mas eles já estavam apavorados, de um lado para o outro, segurando os remos, remando, e talvez até as mãos já cheias de calos, sangrando, e uma situação que os ombros estavam doídos, as costas doendo, e as coisas só estavam piorando, e o barco parecia que ia a pique. São provas. São provas. São provas. Mas Jesus estava ali. E quando estava estudando sobre essa palavra no dia de ontem, o Espírito Santo me falou que há vidas que estão aqui esta noite, que estão cansados de lutar. O barco parece que já vai a pique, parece que já vai naufragar. É mês após mês, semana após semana, ano após ano lutando, e as suas mãos já estão quase ensanguentadas de tanto lutar e segurar os remos, porque é luta em cima de luta, tribulação em cima de tribulação. As ondas batem forte contra o seu barco e você não consegue ver a luz do sol. Eu quero te dizer, no nome de Jesus, que o Senhor está descendo do monte, Ele está indo na tua direção, e a tua vitória vai ser dada esta noite. Ele está caminhando por cima do mar. Ele veio na tua direção. Não foi com o mar que os discípulos tiveram problema, não foi no mar que eles tiveram problema, foi ali no meio do mar, no meio daquela tempestade, é no meio do mar que o Senhor aparece. Queridos, é no meio da tua tribulação, no meio da tua tempestade que Jesus vai aparecer. É no meio de toda essa situação de dúvidas e de incertezas que
vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para frente, se vai para trás, não sabe o que vai fazer, se faz isso, se faz aquilo. Eu quero te dizer, Jesus está vindo por cima das águas, Ele vai te dar a direção, Ele vai te mostrar o norte, Ele vai acalmar essa tempestade e Ele vai te dar a vitória. Glória a Deus. Ele veio caminhando por cima das ondas. A ideia no original aqui, porque João descreve que a intenção de Jesus era passar adiante deles, porque Jesus queria mostrar a eles o poder que há através do Espírito Santo, o poder que ele tinha naquele dia, o poder que estava ali caminhando por cima das águas, aquilo que fazia-o caminhar por cima das águas. Ele queria mostrar aos discípulos: eu sou maior do que esse mar bravio. Ele queria mostrar aos discípulos: eu sou maior do que os ventos fortes. Ele queria mostrar àqueles discípulos: eu sou maior do que essa tempestade. Vejam, eu estou caminhando por cima das ondas do mar, elas não me atingem. Eu estou seguindo à frente, elas não me atacam, elas não são prejudiciais a mim. Eu vou chegar até o outro lado, independente do barco de vocês. Ele estava mostrando a todos: confiem em mim. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Estou acima de todas as coisas, as forças da natureza. Estou acima de toda a obra da criação. Todas as coisas estão aos meus pés. Eu sou Deus. Eu estou caminhando por cima das águas. Creiam em mim. Mas os discípulos viram Jesus e eles ficaram apavorados. E eles disseram: é um fantasma. Imagina, 3:30, 4 horas da manhã, você no meio daquela tempestade, as mãos talvez até já sangrando, carejados, cansados. E história de pescador sempre ouve em tudo que é lugar. E eles se lembram: meu Deus, agora é uma assombração, um fantasma está aparecendo aqui. Já não basta o mar, já não basta o vento, já não basta o barco que está quase indo a pique, agora ainda vem um fantasma. E Jesus vem e diz: animes, alegres, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. No meio da tempestade, Jesus está dizendo: tem de bom ânimo. No meio da borrasca, tem de bom ânimo. Mas pastor, está dando tudo errado, tem de bom ânimo. As coisas parecem que vão cair e vão ruir, tem de bom ânimo. Mas o médico disse que a enfermidade não desapareceu, só está tomando mais conta do meu corpo, tem de bom ânimo. Sou eu, disse Jesus, não tem mais, eu estou chegando a você. Qualquer um de nós pode dar glória a Deus quando as coisas vão bem. Qualquer um fica alegre quando as coisas estão tudo certo. Qualquer um de nós fica alegre se você vai e faz a declaração do imposto de renda e vem um valor muito acima do que você esperava de restituição. Qualquer um fica alegre com isso. Qualquer um fica alegre se você vai no médico e depois de uma bateria de exames, o médico diz: olha, você não tem doença nenhuma, você está com uma saúde de uma criança. Qualquer um fica alegre com isso. Mas quando as coisas vão mal, quando o vento é forte, quando as tempestades vêm sobre a tua vida, Jesus disse: louve-me, clame a mim, anime-se, alegre-se, porque eu estou indo na tua direção, eu vou te dar a vitória. Não é fácil a Deus clamar a Deus quando as coisas estão mal. Não é nada fácil. Não é nada fácil quando você acorda de manhã e está aquela chuva torrencial e você pega seu guarda-chuva, então abre e de repente vê que ele está todo despedaçado e você corre para dentro do carro rapidamente, então, para não se molhar muito, e quando você está chegando perto do carro, vê que o pneu está furado, abre o porta-malas para trocar o pneu, não tem
tem chave de roda, você chama o socorro, o sinal do celular diz que está fora de área, tudo parece que está dando errado. Não é fácil dar glória a Deus numa hora dessas, mas Jesus disse: é nesta hora que você deve louvar, é nesta hora que você deve se animar, é nesta hora que você deve cantar um hino de louvor, porque eu vou te trazer a vitória. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele vem caminhando em direção a eles. E Pedro, vocês conhecem Pedro? Nós temos estudado sobre a vida dele de vez em quando nas aulas de teologia. Ele está sempre apontando, mas glória a Deus pela vida dele. Ele fez diferença na igreja primitiva. Mas o Pedro não podia ficar quieto e não ficou mesmo. Ele disse: mestre, se és realmente tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Tiago deve ter dito lá dentro do barco: Pedro, você está doido, Pedro. João talvez tenha dito: talvez ele consiga. E o Tomé: eu duvido. Porque é sempre assim, queridos. Sempre tem a turma dos que não acreditam nas coisas. Em qualquer lugar, aonde você vai, sempre tem a turma do contra. E entre os 12 tinha um que sempre duvidava. A palavra de Deus nos mostra isso. Ou não tem aqui em Riverside? Ou não tem aqui em Riverside? É aqueles que estão sempre reclamando das coisas. Alguém convida: vamos fazer uma campanha, e diz: isso, a campanha já foi feita, isso não dá certo. E tem uns que são resmungão. Vocês já viram que alguns resmungão, eles falam: parece que foi, não? Mas vai dar errado. E o pastor está todo perdido. Já tentaram isso, viu? Não funcionou na outra igreja. Já viram esse pessoal que resmunga? Eles falam, tudo falam pelo nariz. Eu já prestei atenção. Eles falam pelo nariz. É ou não é verdade? Não dá errado, essa igreja não cresce, ninguém mais se converte, vai todo mundo perdido. Eu não sei o que vai acontecer. Isso é do diabo. Deus está procurando vidas que querem sair do barco e lutar pela obra de Deus e andar por cima das águas. Você pode até um momento naufragar, mas Jesus vai estender a sua mão, vai te tirar do meio do fundo e vai te levantar de volta para que você volte para o barco. Deus está procurando vidas que creiam nele, confiam nele e acreditam em tudo aquilo que ele fala. Aleluia. Duvide dos homens, mas não duvide de Deus. Duvide dos homens, mas não duvide da palavra de Deus. Duvide dos homens, mas jamais duvide daquilo que Deus está falando no teu coração. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. As suas palavras são fiéis e verdadeiras. Não há sombra de mudança nem de variação no nosso Deus. Ele é imutável. O mesmo Deus lá na criação é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus daqui a 1 milhão de anos. Tudo quanto Ele fez é perfeito e todas as coisas estão ao seu dispor. Confia nele, porque Ele pode te dar a vitória. E eles ouviram. E Jesus disse a Pedro: vem. E Pedro então começou a andar por cima das águas. E a palavra de Deus nos diz que ele, por causa do vento, teve medo e começou a naufragar. E fez a maior oração que está registrada em toda a Bíblia: socorro, salva-me, Senhor. Alguém talvez pergunte: mas por que Jesus deixou Pedro sair do barco e por que ele permitiu que Pedro naufragasse? Jesus deixou Pedro sair do barco, eu acredito assim, para que os discípulos ficassem um pouco quietos, porque eles estavam apavorados pensando que era um fantasma. Eles estavam lá atônitos, estavam lá perdidos, estavam lá desesperados, não sabiam
12 marmanjos, grandão, desesperados por causa daquela aparição. Creio que Jesus deixou eles sair e andar por cima das águas, a fim de que eles ficassem calados. E deixou Pedro afundar, para que ele depois não ficasse soberbo. E não chegasse depois, vocês viram? Eu andei por cima das águas. Deus permite com que atravessemos situações, a fim de que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Ele vem caminhando pelas águas, para que o nome dele venha a ser glorificado. O Evangelho de Mateus não detalhou tudo, nem Marcos, nem Lucas, mas o Evangelho de João detalha a última parte desse texto. E ele diz, e imediatamente chegaram à terra. É estranho quando nós olhamos isso, porque ficamos pensando, não, Jesus então acalmou a tempestade, os ventos cessaram, o mar se tornou manso de novo, e eles seguiram remando. Mas não, os discípulos já estavam muito cansados, assim como você está cansado da tua luta. Eles já estavam tão exaustos que instantaneamente o barco foi tirado deste lugar e apareceu em terra. Eles não precisaram remar mais. Do meio do mar, 25 estádios de distância, saiu do centro do mar e foi parar em terra. Quando a vitória de Deus chega na tua vida, ela vem de forma completa. Você não vai precisar mais fazer forças. Você não vai precisar mais lutar. É o Senhor que está te alcançando a vitória de forma completa. Alguns anos atrás, um pastor relatou para mim algo que aconteceu em uma série de vigílias e consagração que eles tiveram em uma cidade no Rio Grande do Sul. Ficava aproximadamente 400 quilômetros de Porto Alegre. 4 pastores se reuniram ali por vários dias em consagração, em jejum, buscando a presença de Deus. E disseram que viram coisas lindas que o Senhor mostrou naqueles dias, coisas muito profundas. A presença de Deus era real durante todos aqueles dias em que estavam se consagrando. Mas quando estavam voltando, era noite, eles estavam cansados, em jejum já há alguns dias, e um deles orou, porque a viagem era muito longa, e ele orou e disse: Senhor, encurta esse caminho para nós, estamos cansados. E esse pastor veio e testemunhou depois. Eu não sei como aconteceu aquilo, pastor James, mas uma viagem que era para levar 4 a 5 horas, nós levamos apenas 2 horas e meia. Porque quando fizemos uma curva e achávamos que iria continuar a estrada para outro lugar, ela já estava fazendo a curva para dar na estrada que sai na ponte do Guaíba, na cidade de Porto Alegre. O Senhor tirou o carro deles desta posição e colocou nesta posição. Se você crê ou não, eu não sei, mas o Espírito de Deus faz estas coisas. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus de impossível. Não há nada que Ele não possa fazer. Tudo está ao comando dele. Quando vier a tempestade, erga bem alta a bandeira e diga: Jeová Nissi é a minha bandeira. Jeová Shalom é a minha paz. Jeová El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso que está comigo. Jeová Jiré é a minha provisão. Eu vou vencer. A despeito dos incrédulos eu vou vencer. A despeito daqueles que duvidam eu vou vencer. A despeito dos que falam mal eu vou vencer. A despeito dos murmuradores eu vou vencer. A despeito dos parentes e amigos que não acreditam mais eu vou vencer. A despeito de todos que zombam eu vou vencer. Porque Jesus está comigo no barco. Ele me alcançará a vitória. Vamos colocar de pé. Eu vou perguntar ao Peterson: você conhece?
Aleluia. Esta noite o Espírito de Deus vai trazer vitória sobre muitos que estão aqui. E eu sei que há muitos que estão em luta, não porque convivem no meio de vocês, mas porque o Espírito de Deus. Oh, Deus de milagre, Deus de maravilha. Disse: eu estou caminhando, diga a eles que eu estou caminhando no meio da tempestade para encontrar com eles. Tua vida vai mudar. Você entrou aqui talvez nem sabendo como iria sair, como seria o culto de hoje, se Deus iria falar ao teu coração ou não, se você alcançaria a vitória. Mas Deus lá no céu escreveu esse culto do dia 9 de outubro de 2016 para falar ao teu coração de prazer. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto eu estiver cantando, eu quero convidar a você que está debaixo de uma grande tempestade. Não venha aqui se você está no mar calmo, se está no mar tranquilo. Não venha aqui se não há uma tempestade vindo sobre você. Mas se há uma tempestade, e há vidas aqui que estão com as mãos ensanguentadas de tanto lutar, a dor e sofrimento no mais íntimo da tua alma. Você tem sofrido, você tem chorado, você tem vivido dias de muita angústia. O sol não brilha mais para a tua vida. É só negridão e trevas. As ondas batem forte e você se sente só. E diz: Senhor, Tu me esqueceste. Tu me abandonaste, Senhor, no meio do mar, no meio da provação. Eu quero te dizer, queridos, Ele não te esqueceu. Ele está vindo ao teu encontro hoje. Se você quer a oração, sai do teu lugar e vem em frente. Se você está debaixo de uma grande provação, de uma grande luta, sai do teu lugar e vem em frente, rapidamente, enquanto eles cantam. Glória seja dada ao Rei exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltar seu nome, louvarei. Aleluia, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam
Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ela dos céus glorifica o seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Aleluia. Você não há mais ninguém. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Estenda as tuas mãos em direção aos que estão aqui à frente. E clame a Deus por estas vidas que estão aqui e estão em grande luta. Pai, no nome de Jesus, nós erguemos, Senhor, neste momento um clamor. Sabendo, ó Deus, que Tu estás neste lugar. Sabendo, ó Deus, que Tu estás trazendo vitória aqui, Senhor. Esta noite, meu Deus, cadeias e correntes estão caindo por terra. Deus, situações, meu Deus, embaraçosas, situações de enfermidade, ó Deus, situações de grandes tribulações, meu Deus, estão caindo por terra, Senhor. Nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas e sabemos, meu Deus, que Tu estás trazendo mudança sobre estas vidas. Traga vitória, meu Deus, para esses que estão cansados, para esses que já estão, ó Deus, com as mãos feridas, Senhor, lutando contra essas tempestades, contra essas lutas. Alcança-lhes a vitória no nome de Jesus. Porque Tu, Senhor, somente Tu tens o poder de fazer todas as coisas. E nós te louvamos e bendizemos o Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Ainda nesse momento eu gostaria de lançar o segundo convite, o segundo apelo. Eu gostaria de saber se há alguém aqui que não é evangélico, que ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Erga bem alta a sua mão onde você estiver. Se você não é crente, se você não é cristão, se você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, erga bem alta a sua mão aonde você estiver. Aonde você estiver, erga bem alta a sua mão. Jesus ama você. Se você não é crente, se você ainda não é evangélico, não aceitou a Cristo como Salvador, erga bem alta a sua mão. Nós queremos ver você, queremos orar por você. Há alguém aqui que deseja aceitar a Cristo como Salvador? Erga bem alta a sua mão. Jesus quer transformar a tua vida. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Se há alguém que não é crente, erga bem alta a sua mão. Nós queremos orar por você. Não há ninguém. Que Deus os abençoe.